Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast. Estou com um convidado aqui sensacional. Eu vou deixar na estante que ele possa se apresentar. A gente vai trazer um tema maravilhoso. E o tema é isso aí: é fazer mudanças de mentalidade para que você possa ter uma vida mais próspera, uma vida abundante e você entender sobre você mesmo. E buscar esse despertar na sua vida, porque quando a gente se cura, a gente também está ajudando outras pessoas. Então já vou aproveitando para você se conectar aqui com a gente, dá aquele like, convida seu amigo, sua amiga, manda pro pessoal no trabalho, chama sua mãe, seu pai e se inscreva no meu canal e principalmente dá aquele like. Então, Marcos, satisfação de você estar aqui hoje. Como eu te falei mais cedo, é gratitude pela sua presença, pela sua existência. Saber que você achou um tempinho dentro da sua agenda para a gente bater esse papo, para a gente poder curtir aqui um pouco, é, falando sobre algo que também vai edificar, vai ajudar outras pessoas. Quem sabe a pessoa que vai escutar aqui nesse instante que você vai estar trazendo, também fazer essa mudança na própria vida. Então, assim, seja bem-vindo, gratidão pela sua presença mais uma vez. E eu quero que você se apresente, fique à vontade aqui no JP Podcast. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que bacana, que bacana. Primeiro, gratidão também pelo convite, né, Jutânio, porque eu pude conhecer teu trabalho aí, a gente se encontrou há pouco tempo. Você tem um trabalho maravilhoso aí de transformação de vida, de propagação de luz, que é algo também que eu tenho como missão, né, propagar a luz, propagar o bem, propagar o amor e a transformação de vidas. Então é muito legal. Fiquei muito feliz com esse convite, né, para poder participar aqui, conversar um pouquinho contigo sobre isso, o qual é um tema de estudos nossos e de trabalhos nossos, já que a gente trabalha com pessoas, né? Na vida tudo são pessoas, né? Eu sou fotógrafo, sou professor e muitos alunos meus perguntam, professor, a fotografia o que que é? O cara, fotografia são pessoas, fotografia no equipamento, fotografia no estética, fotografia, né? Além disso, né? Ela também é isso, né? Mas o cerne de qualquer coisa no planeta Terra, para mim, são as pessoas, né? E aqui a gente vai estar falando sobre isso, sobre autoconhecimento. Eu sou fotógrafo há 22 anos, né, profissional há 22 anos, fotógrafo, videomaker e diretor. E também sou professor, eu sou professor mestre em fotografia e arte contemporânea, né, pós-graduado em fotografia e design, especialista em imagem, tudo ali pelas universidades politécnicas de Valência, na Espanha, e as escolas superiores de design e fotografia da Catalunha, também na Espanha, em Barcelona, tá? Então, são muitos anos ensinando fotografia e praticando fotografia, né, audiovisual e imagem, né, trabalhando com imagem, tá? E dentro dessa jornada, a gente fundou uma escola que se tornou a maior escola de fotografia do Ceará, uma das maiores do Brasil, que se chama Travessa da Imagem. E foi na Travessa da Imagem que eu passei de professor de fotografia e fotógrafo para um estudiante, já ia falar aqui em espanhol, né, um estudante da psico, dos seres humanos, né? Que tudo está dentro do ser, né? Tanto que o meu curso se chama O Ser Fotógrafo, que é justamente quando eu dou aula de percepção visual, né? De sentimento visual, de linguagem visual, através do sentimento do ser, a interpretação dos sentimentos. E foi nessa jornada, desenvolvendo essa metodologia, né, educacional de imagem, de fotografia audiovisual, foi que eu realmente pude descobrir que tudo nessa vida parte de dentro. Tanto que o nosso slogan desse curso é: a fotografia é de dentro para fora. Ser para se tornar. Ser para se tornar. E é isso aí, dentro da nossa jornada, né, o que a gente faz hoje. É pegar uma pessoa que quer aprender a linguagem, a se comunicar visualmente, e a gente ensina ela a sentir a imagem e depois interpretar. Mas tudo parte do autoconhecimento, né? E foi uma desses vídeos onde eu falo muito sobre a questão de mentalidade, de mindset, que a gente se encontrou aí, né? E a gente acabou começando a trocar essa conversa. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder conversar um pouquinho e propagar essa informação, essa luz para o máximo de gente possível. Maravilha, maravilha. E quando você fala dessa conexão, a conexão, gente, foi assim. Eu estava olhando meu Instagram e apareceu alguma coisa de Marcos. E aí era um vídeo dele, acho que era numa praia, ele com uma máquina fotográfica, ele falava algo.
E o que ele falava me chamou a atenção, né? E assim, poxa, eu gostei do que ele está falando. Eu achei que ele já tinha passado já dos portais que muita gente ainda não conseguiu passar. Eu digo, interessante, eu vou convidá-lo para um podcast, a gente bater um papo e ele mandou uma mensagem e hoje estamos aqui. Então, quando Legal. a gente entende que nós somos co-criadores da nossa própria realidade e de que a gente se conecta, é porque é aquela situação não é os opostos que se atraem, sim, são os afins. Então, Sim. o que você pensa hoje, diga com que tu pensas, que eu sei com quem tu estás. Né? Então, a frase é bem Legal. essa. Legal Né? demais. Antigamente diz assim, diga com quem tu andas, que eu sei com quem tu estás. Hoje não, diga com quem tu pensa, o que tu pensas. Porque o que a Exato. gente pensa é vibração. Que tipo de pensamento você tem constante? Então, isso conecta também, não só a gente, e também vamos analisar aí o mundo mais sutil, o mundo espiritual, ou forças, energias. Então, o que é que nos conecta? Né? Se você se conecta com algo bom ou algo que de repente não seja essa polaridade tão significativa. E com isso, é maravilhoso ter você aqui. Se você quiser contar um pouquinho sobre sua história, você fala um pouco sobre você, né? Legal, Como legal. você fez, como você fez para conseguir se despertar? Como você fez para hoje ser Marcos? Com certeza um cara com mais experiência, preparado para viver novos ciclos e ser essa pessoa que você é É. hoje, que eu tenho certeza que só você sabe o que você passou para poder estar aqui hoje. Ai, cara, isso é legal demais. Antes de a gente começar aqui a falando isso, que é muito interessante, eu acredito que vai, né, de alguma forma, motivar e inspirar muitas pessoas, porque como qualquer história, hoje, cara, eu te falo assim, sem sombra de dúvidas, que eu vivo uma vida que eu sempre sonhei, né? Eu sou bastante realizado com o que eu sou hoje. Porém, qualquer coisa que vale a pena nessa vida, ela tem que ser conquistada. Nada cai no nosso colo, né? Ainda mais se vale tanto a pena. Então, a jornada foi dura, foi árdua, e estar aqui não foi fácil, porque as coisas mais simples, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui, nunca é fácil. É simples, mas não é fácil. Mas, cara, o que você falou do lance do pensamento, né? É importante as pessoas entender que o pensamento é a raiz de tudo. O pensamento ele tem uma força muito grande, né? E a gente não para de pensar. Então é muito importante que você controle os seus pensamentos, porque qualquer coisa que é real hoje, antes foi um pensamento, antes foi um sonho, antes foi um desejo. Então se tu cai no fluxo da manada de você pensar o que nós formos treinados, porque nós, né, desde 200, 300 anos atrás, o que a gente é treinado para pensar, o que a mídia nos impõe a pensar, se você cai nesse fluxo, é muito provável que você se dê mal. Então você tem que ter um controle absurdo, né? A professora Lúcia Lina Galvão, que é para mim a maior professora de filosofia do Brasil, ela outro Ela é dia ótima. ela é excelente. Quem não conhece, né, a Nova Acrópole, vai ver os vídeos da Lúcia Lina Galvão. Segue a Lúcia Lina Galvão porque ela é maravilhosa, né? Ela é uma mulher realmente muito expandida. E ela falava justamente disso, que você, né, e a gente comentou aqui também um dos maiores performances, né? Um dos caras, para mim, hoje eu acho que é o maior, que é o Anthony Robbins. Ele é o maior profissional de desenvolvimento pessoal do mundo, né? O cara desde a década de 80 ele trabalha com desenvolvimento pessoal. Inclusive, o livro que me despertou, certo? Que eu li em 1998, que é um livro de 87, se chama O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins, que é um dos livros mais importantes da minha vida. Aconselho todos do Tony Robbins, né? Todos do Tony Robbins. E os vídeos dele também. Então, é justamente isso, é manter guarda no teu pensamento, porque os teus pensamentos é os que vão te levar. Então, se você pensa na dor, se você pensa no problema, é isso que você vai ter, certo? Então, é muito importante, realmente, você é o mindset, você tem um conjunto de pensamentos que te leve a uma alta performance, né? Como é que foi isso, né? Como é que eu cheguei, como é que eu cheguei nessa clareza, tá, Jutano? Tipo, eu sou fotógrafo e eu sempre quis ser fotógrafo. Eu conheci a fotografia na faculdade, ali na época de 2000, tá? E aí, na faculdade, eu já decidi ser fotógrafo. Porém, eu venho de uma família de engenheiros civis, né? Então, meu pai, meu irmão, tios, primos, são construtoras na família, etc.
E quando eu quis ali com 16, 17 anos, que eu disse que queria ser fotógrafo, foi uma coisa assim na vida, né? A família desabou, todo mundo, meu Deus, você não vai trabalhar, isso não é profissão. Isso ali no começo, né, dos 2000, né? Então, cara, foi uma jornada muito difícil que eu tive que ter muito afinco e decisão, porque meu avô veio falar comigo, meus tios veio falar comigo, todo mundo veio falar comigo sobre isso, tá certo? Então, cara, foi bem louco essa jornada e eu realmente tive que ser muito incisivo na minha decisão, né? Trabalhar isso na minha mente, trabalhar os meus pensamentos para não cair na manada, né, cara? Na manada. Então, na faculdade, eu já decidi ser fotógrafo, na faculdade de publicidade, e eu era, puta, tudo que eu determinava na minha vida, porque quis fazer um mestrado para dar aula na faculdade, sendo que naquela época, né, cara, nossa família, a gente não tinha grana, o mestrado eu fiz na Europa, a gente nunca viajou para fora do Brasil, etc. Era um grande sonho. E tudo na minha vida foi um grande sonho. Ser fotógrafo no Ceará, né, na década de 90, imagina, era um grande sonho. Tudo era muito difícil, tudo era algo inalcançável naquele tempo, né? Tipo, alcançar um sonho daquele era quase utopia. Ninguém acreditava em mim. Sendo que inconscientemente eu já trabalhava as 7 leis universais. Inconscientemente eu já trabalhava os princípios da física quântica, mas eu não sabia. E fui fazendo, fui sonhando, fui realizando, fui sonhando, fui realizando, não fui escutando a galera do lado, certo? E aí eu cheguei na Europa, passei 6 anos na Europa, fiz os meus cursos de especialização, pós-graduação, mestrado, voltei para o Brasil em 2010 e foi quando as coisas começaram a ficar mais claras, porque eu dando aula na faculdade, eu dava aula em faculdade, sendo que na faculdade é tudo muito preso, né? Os planos de aula eram de outros professores, eu dava aula na Estácio e era um plano de aula de um cara lá do Sul, e como eu trabalhava com linguagem de arte, eu não concordava com aquilo. Dessa forma, eu decidi fundar uma escola com uma metodologia diferenciada, que foi o que a gente conversou aqui no começo. E quando eu decidi fundar uma escola, eu me dei conta de que eu ia deixar de ser fotógrafo, eu ia deixar de ser só fotógrafo, só professor, para então ser empresário. E para ser empresário, qualquer empresário, o que ele quer? Ele quer alcançar o sucesso, ele quer estabelecer a sua empresa. E eu sabia que esses conhecimentos que eu tinha apenas da questões técnicas e teóricas da imagem e as técnicas e práticas não ia dar certo só isso. Então eu fui em busca de conhecimento. Foi quando em 2010 para 2011 eu comecei a fazer os cursos e as formações coach, né? E, cara, dentro desses conhecimentos eu encontrei vários outros conhecimentos, como os da física quântica e da programação neurolinguística. Eu descobri que tudo na vida é o ser humano. Cara, qualquer área dessa vida, 80% das suas... esse conhecimento vai lhe dar 80% de possibilidade de você alcançar o sucesso, que é o conhecimento das pessoas, da comunicação. Eu identifiquei isso. Eu comecei a estudar as pessoas primeiramente. E nessa busca, nessa jornada para estudar as pessoas, eu vi que primeiro eu tinha que me autoconhecer. Então, ali em meados de 2012, foi quando eu entrei em uma busca profunda de autoconhecimento. Então, eu fui para diversas áreas do autoconhecimento. Então, desde tarô, desde o mapa astral, desde tudo da programação linguística, desde a busca pela a tridimensionalidade das coisas, né? A gente falou até aqui também de próprias substâncias psicotrópicas, né? A ayahuasca, enfim, são várias coisas que eu fui de autoconhecimento. Eu acredito que qualquer ferramenta de autoconhecimento é importantíssima para mim. Quanto mais você se autoconhece, mais você conhece o próximo. A gente até conversou, né, cara? Tudo que uma pessoa te incomoda, alguém fora te incomoda, tu tem que corrigir em ti mesmo, porque é espelho. Isso é muito bacana, porque quando tu entende isso, tu entra em uma paz. E uma pessoa que está em paz, ela não entra em guerra. Tudo fica mais fácil nessa tua vida. Quando tu entende que quando o outro vem te subjugar, quando o outro vem te agredir, não é para contigo, é ele para com ele mesmo. E quanto mais eu estudava essa questão do autoconhecimento, mais eu tinha a clareza de que tudo parte de dentro. Tanto que o meu curso é o ser fotógrafo, a fotografia de dentro para fora. Então eu dou aula de fotografia da câmera para trás.
é da câmera para trás. Enquanto todo mundo da aula de fotografia da câmera para frente, eu falo, cara, se auto te conhece primeiro, para tu poder entender, sentir a imagem, para poder construir. Então, tudo veio a partir da minha missão para com a fotografia e a docência, né, dessa grande arte, dessa grande linguagem. Que eu tive uma carência na faculdade, eu te confesso. Meus professores de fotografia nem fotógrafos eram. No começo da década, eram pouquíssimos fotógrafos que tinham, né, uma pós-graduação, uma especialização para poder ensinar. Os fotógrafos eram fotógrafos aprendidos na marra. Então, eu tinha professores meus de fotografia que eram advogados, por exemplo, né, que eram formados em direito. Então, eu falei, cara, eu tenho que ensinar a fotografia da forma correta. E essa minha missão de ensinar a fotografia de uma forma realmente digna me fez encontrar entender que tudo é do ser humano. Por isso que meu curso se chama O Ser Fotógrafo. Por isso que eu ensino a partir de dentro. E o autoconhecimento é uma liberdade. É liberdade quando você se autoconhece. Saca? Né? E até o Anthony Robbins ele fala: todos buscam a liberdade, porém poucos têm a disciplina para alcançá-la. Então foi mais ou menos por aí que eu cheguei nessas loucuras aqui, que não é nada de louco, é maravilhoso, na verdade, de se autoconhecer, de conhecer o outro próximo, antes mesmo de qualquer área técnica que possa existir. Fotografia, TI, advocacia, medicina, tudo é o ser humano, tudo parte do ser. E foi mais ou menos por aí. Maravilha. Isso é maravilhoso, principalmente você que está me escutando aqui agora nesse momento, porque a gente, quando não tem esse autoconhecimento, a gente sempre acha que o outro que está errado, que a responsabilidade é do outro. E é chamado também de vitimização, porque a pessoa, ao invés de assumir a responsabilidade, as rédeas da sua vida, é Joga no sempre outro. o outro que não magoa. Hã? Sempre joga no outro, né? É culpa do governo, é culpa da Isso, estrada, é culpa da chuva, é culpa do colega do trabalho, exatamente. é culpa do pneu que furou, é culpa de qualquer coisa ou pessoa menos nossa, né? Isso, né? Exatamente. E com isso a gente deixa de aprender, porque a oportunidade é essa. Eu me baseio muito na teoria de Jung. Jung fala que nós temos o ego, nós temos o inconsciente coletivo, o individual e o self. E no inconsciente nós temos também os arquétipos, nós temos as sombras, nós temos os medos, as personas e etc, etc. Só que aí o que é que vai acontecer? O ego é a porção mais externa que tem contato com o ambiente e com os titãs, a força titânica. O que é isso, Jutânia? A força da cultura, a força dos padrões, a força da ancestralidade. São forças que exercem em cima da gente e que a gente leva anos, a não ser que busque o autoconhecimento e realmente entender que você não precisa daquilo, que foi alguém que criou, mas aquilo não serve para você. E aí o inconsciente fica o tempo inteiro: olha, Estânio, precisamos ser nós mesmos. E aí o que é que a pessoa faz? Aquela vozinha interna: vamos ser nós mesmos. Você precisa ser você. Não, que é o que Marcos está falando do ser. Não, não quero, não posso. Papai me ensinou assim, mamãe me ensinou assim, a sociedade me falou isso. E se eu fazer de tal maneira, alguém vai me julgar, eu vou perder fulaninho, né? Então eu não posso ser eu mesmo. A gente fica só agradando, só agradando. E aí vem a dificuldade de dizer não, porque você é aquele ser que existe para poder agradar com medo de perder. Vive na dependência emocional e você não aprende a ser você mesmo ou ser você mesma. E aí que vai acontecer? Vai acontecer que vai vir várias dinâmicas. Talvez esse podcast já é uma dinâmica do seu inconsciente colocando você para assistir agora, até para Sim. você entender sobre isso. Dizer assim, aqui, ó, já estou trazendo algo para te ajudar a entender as coisas que você vem fazendo, que você vai jogando o lixinho debaixo do tapete e não quer assumir. Você tem medo. Você não quer ser você. E aí a pessoa sempre diz: não posso, não quero, não posso, não tenho dinheiro, não tenho tempo, tenho medo. Aí a gente vai dizer assim: você tem medo de perder o quê? Perder o que não tem? Porque o que é que nós temos realmente nessa vida? O que é que nós temos? Né? Fica a Não é? reflexão aqui. O que é que nós temos? Um corpo, a casa, o carro, a família?
o dinheiro no banco, Não é? aquele trabalho CLT, é o concurso. Somando com a tua ideia que tu tá falando, né? O vídeo que tu viu, eu justamente falava sobre isso, né? Eu falava que nós não somos daqui, nós estamos aqui, né? Nós não somos matéria, nós somos energia. Nós não viemos para ficar, nós viemos para aprender e propagar. É justamente a mensagem do vídeo que fez a gente estar aqui junto, né? E é justamente isso que tu tá falando. A gente está de passagem aqui, né? Somos nós. Exato. E você vai ter medo de perder o quê, criatura? Acorda. Ah, não, eu vou perder meu corpinho, eu vou. Você também não tem nem esse corpo, você só está usando esse corpo, você não é esse corpo. Aí é o que você trouxe, e realmente, em relação ao vídeo, é isso. Nós estamos tendo uma experiência aqui nesse planeta. E por isso a gente não tem que ser medroso para algumas coisas. A gente precisa ter prudência, porque a gente não precisa se jogar do prédio, a gente não se joga na frente do carro, ou em certas situações, porque não precisa isso. Mas é medo, é como o Marcos falou, que a fotografia ele ensina da câmera para trás. É o ser, porque muita gente vive no ter, vive no fazer. Eu sou o que eu faço, eu sou o que eu tenho, mas eu não Isso, sou o que eu sou. isso, olha Aí só. esse é onde está o problema. Você é. Quem é você no decorrer dessa história? Porque você tem várias plantinhas aí, várias sementes que alguém plantou. Mas o que foi que você plantou realmente para você estar colhendo hoje atual? E com isso, Marcos, voltando para o vídeo e trazendo o que você falou, que nós não somos daqui, o que nós estamos aqui passando realmente um tempo, como todo mundo sabe, mas a gente também não quer enxergar, tem muita gente que não quer falar. E você, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, por tudo que você passou, o que é que você contribuiria mais ainda em relação àquela pessoa que está hoje ainda com medo, cristalizado dentro de uma religião, cristalizado dentro de uma situações familiares, insatisfeito com o trabalho, com o relacionamento, deixando de adentrar em si mesmo, deixando de refletir o interno para o externo. É muito legal o que você falou aí, porque, na verdade, isso é um dos maiores entraves da vida da grande maioria das pessoas, né? O primeiro medo que existe no mundo é o medo da morte. Sendo que a gente vai morrer. Existe uma certeza na vida é que ela acaba, né? Que ela acaba. Ou senão a gente pode fazer a pergunta assim: será realmente que eu estou vivo? Não, já dizia o velho sábio, né? Eu espero que quando eu morrer, eu esteja vivo. Eu espero que Exato. quando eu morrer, eu esteja vivo. Isso aí é Por que isso? Porque muita gente está morta e nem sabe. Exatamente. Né? Porque as Perfeito pessoas isso não mesmo. estão vivendo o que vieram viver. É a grande maioria, não é a minoria, é a grande maioria já estão mortas e não sabem, esperando ser felizes amanhã, visualizando apenas a chegada de algo que nem sabe se vai chegar. Então, eu digo, solta. O professor Hélio Couto, o grande mestre Hélio Couto da nossa física quântica maravilhosa brasileira, ele já fala, solta. Solta. Se você não soltar, nada vai acontecer. Então, as pessoas, elas vivem em inércia, vivendo apenas o hoje, querendo passar. E olha como é louco, né? Outro grande professor, o Augusto Cury, maravilhoso, ele fala também, né? O Clóvis de Barro, o outro maravilhoso, também fala a mesma coisa. As pessoas hoje vivem esperando um happy hour de sexta-feira. As pessoas na segunda-feira, elas Sextou, esperam né? sextou. Olhe, um sonho que você deve ter é um dia você ter orgulho e amor de falar segundou. Se você um dia chegar e falar segundou com amor no coração, é que você está vivendo uma vida, né, próspera. É o segundou. A segunda, para mim, é o dia mais importante da semana, porque é onde eu vou produzir o que eu mais amo, que é o que eu faço. Então, as pessoas estão esperando sexta, né? E quando chega, depois estão esperando sábado, depois estão esperando domingo e não querem chegar. Ou seja, elas não querem viver a vida que elas têm. Elas querem um escape, elas querem algo que não é aquilo. Isso, para mim, é completamente errado. Mas é o que você falou, é o medo. Então, as pessoas têm medo de morrer, né? E com esse medo de morrer, acaba estando morto, vivo.
né? E o segundo medo é medo das pessoas, né? Aí você vê, eu vi outro vídeo, o que as pessoas vão pensar de ti. O segundo maior medo das pessoas no mundo é falar em público. Falar em público depois da morte é falar em público, com medo do que as pessoas vão pensar. Porém, né, a gente que já tem mais de 40 anos, né, Juntão, a gente sabe que depois dos 40, tu entende que as pessoas não estão nem aí pra gente. Que elas só pensam nela mesma. Então você vive um medo de que alguém vai pensar de ti, porém as pessoas só pensam nelas mesmas. É muito louco isso. É muito louco isso. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que, cara, a maior característica que vai fazer a gente alcançar uma vida próspera e a vida dos nossos sonhos é a coragem. Porque você precisa coragem para ser feliz. Você precisa coragem para fazer o que ama. Você precisa coragem para não escutar os outros. Você precisa coragem para chegar na seu pai, na sua mãe e falar assim: pai, mãe, eu não concordo. Você precisa de coragem. Precisa de coragem para aguentar anos de dor e desafio, sabendo que logo em um futuro você vai passar essa batalha e vai alcançar a vida extraordinária. Sendo que a vida extraordinária, a vida dos sonhos é conquistada. Não vem assim. A vida é vibracional. Ela tem o verão e ela tem o inverno. Ela tem o verão e ela tem o inverno. Ela tem o verão e ela tem o inverno. Você tem que passar pelo inverno para chegar no verão. Isso é do universo. O universo ele é preciso. O universo ele é cartesiano. Ele não erra. O universo é ação e reação. É causa e efeito. Então, se você entrar na sua cúpulazinha da zona de conforto, que é a maior merda que existe, é o pior lugar que se pode estar na vida, é a zona de conforto. Se tu entrar nisso, nessa cúpulazinha, e ficar aí com medo, porque o medo... Ah, então quer dizer que a gente não tem medo? Não, isso não existe. Todo mundo tem que ter medo. O medo, ele controla, ele fala assim, te liga. Mas acontece que o medo não pode te paralisar. O medo não pode te deixar quieto no lugar. O medo é para estar ali para dizer assim, meu irmão, como tu falou, não se joga em frente do ônibus, meu amigo, não pula do prédio, entendeu? Meu amigo, saca? Tipo, não faz isso que tu realmente tu pode se lascar se tu pular aí desse muro aí de 20 metros de altura. Mas ele não pode te paralisar em algo que tu acredita, que vibra o teu coração, certo? Que vibra o teu coração. Se algo bater e vibrar, é isso. Vai, entendeu? Porque a vida é uma só, a gente falou aqui, a gente não vai ficar aqui, a gente vai ter um sopro, que são 80, 90 anos, né? Não sei se vocês conhecem, quem está nos assistindo, o livro A Brevidade da Vida, do Sêneca. É importantíssimo você ler esse livro, para você entender que a vida é um sopro, que a gente tem que ser feliz hoje, não tem esse ser feliz amanhã, né? Não tem ser feliz Pode amanhã. dormir nem acordar, não é isso? Hã? Pode dormir e nem acordar. Claro, claro, só em acordar. O Sadhguru é outro cara maravilhoso, incrível, um cara de uma clareza, né? Um santo indiano. Ele fala: meu, tu acordou, dá graças a Deus. Tu olhou pro relógio, tá 11 horas, dá graças a Deus. Tu olhou pro relógio, tá 3 horas da tarde, dá graças a Deus porque tu tá vivo. E estar vivo é tudo que tu precisa para alcançar o que tu quer alcançar. Porque, meu amigo, se tu não tá vivo, tu não alcança porra nenhuma. Ai, mas eu tô sentindo tanta dor porque o meu parceiro ou parceira me deixou. Mas tu tá sentindo. Tem gente que não sente. Porra, eu bati, quebrei minha perna, tu não tô conseguindo andar, mas tu tá vivo com os teus braços, com tua mente. As grandes mentes que mais prosperaram no futuro são, você veja aquele cientista maravilhoso com o nome louco, que o cara só olha e quanta coisa ele incrível não fez no mundo. Então não existe, a vida é a maior benção, é a vida. Não são as suas pernas, o seu pai, a sua mãe, seus filhos. É a vida, porque se você não tivesse vivo, você não tinha pai, você não tinha mãe, você não tinha filho, você não tinha perna, você não tem mão, você não tem braço. Então, o lance é você entender que a gente tem duas missões, porque eu sou cristão, eu vivo e vou pela lei do amor de Cristo. Então, dentro dos meus conceitos, os meus princípios e os meus valores, que determina todas as minhas decisões, é o amor de Cristo para mim.
Tudo na vida é amor ou é um pedido de amor. Isso vem do livro, né, The Blue Book, né, o Curso em Milagres, que é um livro da década de 70. E ele fala justamente isso, é Cristo falando, tudo na vida é amor. E a nossa missão nessa vida é o quê? Se você me pergunta, pô, professor, qual é a nossa missão na vida? É ser feliz e servir o próximo. E a gente está aqui fazendo isso. A gente está aqui servindo. É ser feliz e servir o próximo. Ah, mas eu tenho que servir o próximo, eu não tenho que pensar. Cara, é inteligente. Eu tenho uma aula que eu falo assim, cara, é burrice querer o mal do outro e é ser inteligente querer o bem do outro, porque o universo ele devolve em duas vezes. O universo devolve em duas vezes. Se você entender isso, que o universo ele é muito, ele gosta muito de devolver o universo, ele adora devolver as coisas para você. Então, o que você planta, você vai voltar. Se você planta o ódio, a discórdia, a inveja, é isso que você vai voltar. Mas ninguém me ensinou isso, cara. Ninguém falou que eu era para pensar nos outros. Todo mundo falou, desde que eu era pequenininho, neném, que era para pensar só em mim. Que era eu comigo mesmo, que eu tinha que ser o melhor, que eu tinha que fazer para mim. Mas não. É o outro. A gente é professor, Jutana, a gente está aqui compartilhando conhecimento, e aí, como todo professor, a gente já sabe disso. Que a nossa missão é propagar, é aprender e propagar. Então, galera, seja feliz hoje. Faça o que seu coração vibra. Não tenha medo de fazer algo que só você sabe que é o certo. Você não precisa escutar a manada. Você não precisa, para com seu pai, para com sua mãe, de respeito, amor e carinho. Porém, você não precisa fazer o que eles acreditam ser certo para você. Faça você o que acredita certo para você. Sabe que eu acho isso, né? Mas isso não dá dinheiro, né? Imagina, quando eu comecei a ser fotógrafo, a galera falou assim, pô, isso não é nem profissão. Isso não é nem profissão. Sendo que já dizia um professor meu, pra galera que curte dinheiro é bom, dinheiro é legal, é bacana. Todos merecemos ser prósperos, felizes e ricos. Não querer ser rico é até egoísmo da sua parte não querer ser rico, né? O dinheiro é uma energia e você precisa. Porém, já dizia um professor meu, tira o cifrão do olho, ele vem pro bolso. Foca no que tu ama, porque se tu ama, tu vai fazer bem feito, tu vai se destacar e o dinheiro é consequência. Dinheiro não pode ser finalidade, é consequência. Então, não tenha medo de não ser próspero. Só tenha medo de não ser feliz. Só tenha medo de não fazer o que você ama. Só tenha medo de estar morto sendo vivo. Mais ou menos isso. Maravilha, isso é bom demais. Hoje tem muito ser humano que, como a gente está falando de vivo ou morto, que ele não valoriza a própria vida. Eu te digo porque eu trabalho na área de saúde e tem clientes que quando está lá, e dependendo da situação, e que eu vou conversar com eles, ou com elas, numa pouca conversa ali, se brincar, a pessoa já vai estar chorando, porque a pessoa mesma pensa, porque muitas vezes a pessoa não se ama devido a várias situações, e ela também pensa em forma de morrer, de não se cuidar. Há algo por trás de certas dinâmicas, né? Quando a gente percebe. Aí eu vou analisar o seguinte: se a pessoa quer hoje qualquer mudança na vida dela, a gente fala assim, zona de conforto, e muitas pessoas até que brincam, né? Nunca encontrei essa zona até hoje, né? Então, a zona de conforto, que eu troco o nome, vamos trocar esse nome de zona de conforto, porque a pessoa, quando fala em conforto, o cérebro parece que pega um sofá macio, uma vida Entendi. boa, né? E aí não é nada disso. Essa vida, assim, é aquela vida parada, estagnada, é você não se permitir a coisa fluir, é você não se ver realmente que você ver seu verdadeiro poder, é não buscar novas possibilidades, é não buscar novos ciclos. Você está bem com aquilo que você tem e você poderia ter muito mais. Então, você não está na zona de conforto, você está numa vida medíocre, né? Medíocre, exato. É uma vida medíocre. Você tem Exato. possibilidade de ser mais, você tem possibilidade de ofertar mais, porque tem gente que, se brincar como você falou, não quer nem ser rico, mas dizer assim, poxa, se você não quer ser rico e o dinheiro está vindo para você, essa energia espiritual está vindo para você, doe.
Não é isso? Então, assim, já que eu estou sendo o receptor, eu não quero para mim, eu começo a doar, vou dar para orfanatos, vou dar para igrejas, eu vou dar Isso. para a prefeitura, eu vou dar para o Estado, doe. É isso. Então a gente começa a pelo menos doar, já que a pessoa não quer e está vindo, né? Porque muitas vezes pode acontecer isso, a pessoa não nem está querendo, mas o fluxo está vindo. Então pegue e doe, dê cestas básicas, ajude com dentista para várias crianças, para Aham. várias pessoas de família, lugares carentes. Então, comece a doar. E a vida, para mim, eu tenho um curso que eu sempre falo, são 7 princípios da prosperidade. Legal. A primeira ação é dar e receber. Isso. Então, assim, se eu quero algo na minha vida, o que é que eu dou em troca? Eu quero fazer o podcast com o Marcos. Eu mandei uma mensagem para ele, né? Ação e Então, assim, reação. então, e aí ele me respondeu, a gente bateu um papo, a gente marcou, e aí hoje estamos aqui. Então, a vida é isso, é dar e receber. Então, se a vida é dar e receber, eu tenho que ter uma ação. Qual foi a minha ação? Né? Aí, vamos supor, a pessoa está alegre, o outro está compartilhando algo, está ali com sua presença, tem alegria nisso. Então, dar e receber, troca dinâmica, ação, alegria, e tem que ter afinidade. Quais foram as crenças, quais foram os medos que eu e Marcos tivemos que passar para que hoje estivéssemos aqui? Entendeu? Então, assim, a gente teve que fazer uma autocura em toda a nossa trajetória para que hoje pudéssemos estar aqui conversando Exato. com cada um de vocês. E aí vem também a questão da afinidade e a impermanência. A gente entender que tudo passa muito rápido. Aí Uhum. quantas vezes a gente quer fazer ilhota, a gente quer fazer ilhota, a gente quer fazer ilhota com a família, quer fazer ilhota com o amor, com os filhos. Não, eu tenho que proteger, eu tenho que não sei o quê. Você não protege nada. A gente, no máximo, a gente pode nutrir ali com amor, com carinho e atenção, Aham. né? Você também não. A gente fala assim: ah, meu filho, minha esposa, meu marido, meu pai, minha mãe, sempre com um pronome, né, bem forte na frente. Mas a gente muitas vezes está sendo tutor. Mas a gente está ali, mas está sendo grato também por aquela, está tendo gratitude pela presença do outro, ou de repente está brigando, está com más pensamentos. Então, como é que a gente vai administrando isso? E por último, eu digo interconexão. Todos nós somos conectados. Isso. Todos nós somos conectados. Então, assim, quando a gente pensar em fazer algo para alguém, que foi o que você falou, será que a gente está fazendo para o outro mesmo ou a gente está fazendo para nós mesmos? Então, porque Marcos falou que o universo ele te dá muito rápido, né? Então, o que é que eu estou ofertando para o outro ou estou negando para o outro, que também isso fala muito sobre mim. Eu estou recebendo muito em relação a isso. Exato. E nesse decorrer, Marcos, da sua história e da sua vida, hoje você está morando em qual estado do Brasil? É, e trabalhando diretamente com fotografia ou você também faz outras coisas? Legal, legal. Tipo, quando eu voltei para o Brasil em 2010, eu saí do Brasil ali em 2004, 2005, fui para a Marinha. Na Marinha eu tive, enfim, uma evolução também muito grande, foi um ano no barco. E em 2005 eu fui para a Europa. Foram 6 anos lá quase e voltei em 2010. Fiquei até 2018, né? Comecei em 2019, ali um pouco antes da pandemia, aqui no Ceará, onde eu tinha uma escola, em Fortaleza especificamente, onde eu tinha uma escola de fotografia, né, e artes visuais e produtor audiovisual, enfim, foram uma década aí de muito trabalho, muita coisa bacana aqui em Fortaleza, no Ceará, através da imagem, que é a escola que eu fundei ela sozinho. Logo com 2 anos já éramos 14 professores, todos professores mestres e doutores em imagem, em audiovisual, em fotografia, foi muito legal. Sendo que eu vi, cara, que o digital estava crescendo bastante, né? A possibilidade, o impacto, né? Os hábitos estavam trocando, tudo, né? Tudo mudou, as pessoas começaram a consumir as coisas no online, no mobile, os smartphones, e desde 2014, 2015 eu comecei a me interessar por esse meio online e queria estudar isso aí, né? Até para transformar os meus cursos, que eram 100% presencial, em cursos online. E 2018, né, a escola estava
estava indo muito bem, etc e tal, mas em 2018 eu já estava com 2 filhos, eu estava trabalhando muito, 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 né? Eu saía de manhã muito cedo, de manhã, 5 horas da manhã, voltava muito tarde, quase não via meus filhos, porque eu saía com eles dormindo e voltava com eles dormindo. Então, em 2018 eu resolvi meio que vender tudo, parar todas as empresas aqui e com minha família para uma cidadezinha muito pequena, no interior do sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, uma região linda, maravilhosa, alta, mais de 1.000 metros de altitude. E aí eu fiquei lá quase 5 anos nessa região, nessa cidade super pequena, estudando a questão do marketing digital, do online e transformando meus cursos que eram presenciais em online. Hoje a gente tem 17 cursos online, uma plataforma online de fotografia, e eu tenho vários alunos online. Depois que eu consegui fazer isso, nesse período também, eu fui com a minha ex-esposa, meus 2 filhos para Minas, a gente acabou se separando por questões da vida mesmo, assim, a gente é super bacana, super incrivelmente amigo, a gente só viu que não estava dando mais certo junto, normal, né, já dizia o grande Vinícius de Moraes, né, que seja eterno enquanto dura, e foi eterno até o último dia. E aí eu decidi, já tinha feito a minha missão em Minas, que era fazer essa plataforma de estudo, né, da imagem. Eu fiz, se chama Travessa Digital, né, a travessa da imagem se transformou em Travessa Digital, e foi quando eu voltei aqui para o Ceará, cara, há uns 3 meses, vai fazer 4 meses que a gente está por aqui. Então eu estou morando aqui na região oeste, o litoral oeste. O Ceará ele é muito conhecido mundialmente pela questão do kitesurf, do windsurf, dos esportes do mar ali, pelas suas praias e beleza tropical, né? E aí eu estou focado nessa área agora, no meu trabalho como fotógrafo e como videomaker, como diretor. E, paralelamente, claro, eu trabalho ainda com a questão da docência, né? Eu faço muitas mentorias online, né? Eu tenho muitos alunos online, e algumas vezes aqui eu também dou cursos presenciais, tanto pelo Ceará como pelo Brasil. Então, hoje a minha base se chama Guajiru, é uma praia assim, é um paraíso, assim, eu moro ali, imagina, né? 20 passos do mar, trabalhando com esporte na praia, que foi onde eu comecei fotografando surf, 99 para 2000, era tudo filme ainda, não tinha nem digital, imagina, né? Eu ia para Fernando de Noronha fotografar ondas de 3 metros de altura, com filme, com 36 fotos, 36 poses, né? A gente chamava, rapaz, pega um filme de 36 poses, e aí eu fazia, cara, surf, imagina, com ondas de 3 metros, 4 metros de altura, e eu só tinha 36 cliques. Hoje a gente tem mais de 10 mil num cartão de memória, né? E foi isso, cara. Minha jornada foi mais ou menos essa. Eu comecei com esporte, passei publicidade. Eu sempre fui com a docência aliada à prática, o que me possibilitou muitas coisas, que eu sempre fui fotógrafo e sempre ensinei. E sempre estudei, né? Então é sempre a prática fundamentando a teoria. A minha vida foi essa. Eu ia na teoria, buscava a teoria e fundamentava na prática. Então eu sou fotógrafo profissional desde 2001 e eu dou aula desde 2002, 2003, eu já dou aula de fotografia e audiovisual. E aí pronto, e hoje estamos aqui no Ceará com esse desenvolvimento tanto na área acadêmica, né, na docência da imagem, e também na parte prática, que é a minha grande paixão, a fotografia e o audiovisual, né? O audiovisual ele tomou uma parte na minha vida até maior do que a fotografia, mas não deixa de ser foto, né? Porque o audiovisual são 30 fotos por segundo. O cinema são 24 fotos por segundo. E a fotografia é o estilo, é o momento, né? Então, basicamente é isso. Eu tô hoje no Ceará aqui, feliz da vida, né? Porque onde eu morava dava zero, menos zero, zero, menos 1 grau, menos 2, e eu morria de frio, quase congelava, né? Quase virava um picolé. Hoje não, Quando lá aqui em Minas. lá em Minas a gente chegava, era geado, eu acordava de manhã, tava tudo congelado, as plantas tudo congeladas, e eu tava congelado também, né? Até eu tava congelado. Mas hoje, Ah, eu hoje já. adoro frio, cara. Eu ia gostar desse frio. Ah, é bom, é. Hoje eu vou, passo uma semana, 10 vezes meus filhos, adoro, tomo um vinho na lareira, mas depois eu volto pra praia. Ah, mas a praia também é gostosa, muito boa. É bom demais. Que bom, cara, que bom, que bom. Você estava falando aqui, eu estava pensando, em relação à questão de Instagram, online, você trabalha alguma coisa de posicionamento, Aham. fotografia, essas coisas? Na verdade, em relação à mídia social, eu não tenho mídia social pessoal, eu nunca tive nada pessoal, né? Eu utilizo as mídias sociais apenas para trabalho. Então, dentro do meu Instagram é uma plataforma que a gente vende, né? Hoje eu sou um vendedor de cursos, eu brinco muito, eu sou vendedor de curso, mas a gente usa as plataformas para
para a transformação, porque é incrível, Júlio. Eu vim do professor presencial, né? Então, eu dava aulas sábado, aulas de 5 horas, apresentações extensas, aquilo como qualquer professor faz, né? E eu tive que remodular tudo para entrar no digital. Foi uma grande transformação, imagina. Os hábitos têm que mudar. Uma aula presencial, a pessoa só vai te ver ali aquele momento. Então, existem técnicas, estratégias metodológicas para você fixar o conhecimento na pessoa. Porém, no digital, ela não precisa disso, porque ela pode parar o vídeo, ela pode voltar, ela pode assistir de novo. Então, isso aí, cara, é muito incrível. E eu não botava fé na transformação online, eu não botava fé. Até que eu vi que você pode transformar uma pessoa com aulas online, sim. Né? Eu tenho para mais de 400 alunos no digital. E a transformação que eu tive em vários deles foram incríveis, incríveis, incríveis. Então, o meu Instagram, né, Marcos Montenegro, Marcos com K, e eu basicamente trabalhava exclusivamente a fotografia e o audiovisual, mas eu realmente me dei conta que só trabalhar as questões estéticas e teóricas da imagem, eu não consegui uma transformação tão grande se eu transformo a mentalidade do ser fotógrafo. Então eu vi que eu tinha que transformar a mentalidade antes, em conjunto da estética, da técnica, da operação. Então eu modifiquei há pouco tempo, eu acho que há um ano, eu saí de mestre de fotografia, né, professor de fotografia, para também de mentalidade e lifestyle, porque eu vivo o que eu sou, eu ensino o que eu sou, eu ensino o que eu faço, o que eu acredito. E se eu não tiver essa vida, para mim, não, se não for verdadeiro, não vale a pena, se não for de verdade. Então eu vivo isso. O pessoal às vezes brinca, né, cara? O pessoal vai lá pro meu Instagram e fala, bicho, tu é um personagem, né? Porque quem me acompanha lá sabe que eu sou apaixonado pela vida, eu sou um cara até, eu sou bem caricato, assim, de certa forma, né? E as pessoas pensam que eu sou um personagem, mas não, eu sou aquilo lá. Né? A minha vibração que você vai ver ali, às vezes eu acordo ali 5 horas da manhã, sempre todo dia eu acordo para dar uma caminhada na praia e tal, não sei o quê. Em Minas eu acordava ali com menos 2 graus, com 0 grau e ia correr nas montanhas. E eu trabalho muito essa questão de motivacional e de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, de falar, meu, bora, tu pode, vai. E aí, paralelamente a isso, eu vou trabalhando questões estéticas, questões operacionais, questões técnicas dentro da minha área de atuação, que é a imagem, fotografia e audiovisual. Então, hoje, basicamente, eu trabalho com esses 2 pilares. Todas as questões técnicas, operacionais e estéticas do meio, né, da imagem, audiovisual e fotografia, como a questão da mentalidade do lifestyle. Então, eu mostro para você, toda pessoa que me acompanha, né, que com muito pouco, né, isso aí é do essencialismo, do Greg, que é maravilhoso esse livro, né, o essencialismo. Então eu mostro para você que com o essencialismo você pode ser feliz hoje, sem depender de nada ou ninguém, apenas você e a sua mente. Então eu trabalho esses 2 pilares dentro das minhas mídias sociais, né, e os meus cursos também são bem diferenciados, porque eu vou trabalhar questões de comunicação persuasiva, né, de leitura corporal, de linguagem não verbal, coisas que normalmente você não encontra na área da fotografia. Então, direção de pessoas a partir da programação neurolinguística, direção de pessoas a partir da Gestalt. Então, todos os meus cursos ele tem uma raiz humana, né, social, que é isso, é tudo humanismo. Né? A fotografia, para mim, é humanista. Né? Então, tudo é humanismo dentro da minha metodologia. Se eu te ensino estética, o porquê desfocar o fundo, eu te ensino o porquê desfocar o fundo, não como desfocar o fundo. Porque desfocar o fundo é fácil, né, Jutano? Hoje, você no celular, você põe aqui o modo retrato e você desfoca o fundo. Mas o importante é entender o porquê. É o porquê das coisas, né? Não é como fazer, é o porquê fazer isso. Porque às vezes nem é legal fazer isso. Né? Então a gente vai sempre trabalhando essa questão humana em cada decisão técnica, em cada decisão estética. Eu te digo o porquê atrás, desde o humanismo. Então, as minhas mídias eu trabalho mais ou menos isso, né? Dentro desses 2 pilares, da linguagem visual e do humanismo, né? Do social, da neurolinguística e de tudo isso. Maravilha. Você até citou logo mais cedo que você passou por várias etapas da sua vida para você chegar até aqui e que você fez várias coisas, além de alguns cursos, você estudou várias situações. Desses todos que você estudou,
O que mais te impactou, que foi realmente algo forte que você buscou e que foi, até hoje, vocês sabem que foi importante para sua vida? Cara, muito legal tu falar isso, viu, Jitani? Porque eu não vou comentar os cursos e especializações, graduações, etc., na área da imagem, porque é óbvio, eu queria ser professor de fotografia e eu tinha que ter esses cursos, né? Então, no meu mestrado em fotografia e arte, a minha especialização em imagem e fotografia profissional, a minha pós-graduação em fotografia, isso é o óbvio para mim ser professor dentro da área da imagem, sendo que os cursos que mais me transformaram foi justamente outros. Quando eu montei minha empresa, a minha escola, eu corri logo pro Sebrae. Primeira coisa foi correr pro Sebrae. É maravilhoso, são cursos ou gratuitos ou de muito baixo valor. E eu tive os meus primeiros cursos fora a imagem, foi no Sebrae, cara. No Sebrae aqui de Fortaleza, Ceará, que tem todo canto do Brasil. E aí eu fiz o curso de liderança 1, liderança 2, gestão de pequenas empresas, fluxo de caixa. Olha que loucura, um fotógrafo fazendo curso de gestão de caixa, um fotógrafo fazendo curso de liderança. E isso é fundamental. E foi no Sebrae, fazendo todos esses cursos que são empresariais voltados para empresários, que eu descobri as formações coach. E eu fiz o Master Coach, o Team Coach, o Planejamento Estratégico Coach, o Business Coach. E quem faz as questões coach sabe que é tudo ser humano. E você que é um expert nisso, você sabe que existem muitas práticas, exercícios, perguntas, porque as perguntas são maravilhosas. Quando alguém te faz uma pergunta, tu fala, porra, que te faz pensar. Então, o coach, ele te dava muitos exercícios, muitos livros, muitos filmes, e foi quase 1 ano e meio nessa formação de diversos cursos coach. Foi quando eu encontrei, principalmente, o PNL, cara. O PNL, a programação neurolinguística, é sensacional. Porque ela está dentro da semiótica. A semiótica é tudo, a semiótica é a ciência das linguagens. A semiótica, ela vai. Existe um computador que ele é binário, né? Ele é 0 e 1. O computador é 0 e 1. Nós não, nós somos 5. Porque tudo que entra pelos nossos 5 sentidos é uma informação. A emoção é um conjunto químico de reações no nosso corpo a partir de estímulos externos que entram pelos 5 sentidos. A semiótica vai te ensinar isso. Como interpretar esses estímulos externos a partir dos 5 sentidos. E dentro da semiótica existe a programação neurolinguística. A programação neurolinguística é maravilhosa porque ela é pragmática. A programação neurolinguística é algo que não tem como dar errado, porque ela foi descoberta na década de 70 para a década de 80 em um estudo de engenharia reversa. Ela viu que dava certo e viu que esse cara que fez dar certo aplicou. Então, eles fizeram um estudo em engenharia reversa de todos os grandes resultados de pessoas que eram depressivas e se curaram, de pessoas que eram suicidas e se curaram, de pessoas que alcançaram a alta performance, como elas alcançaram a alta performance. E eles fizeram um estudo de todas essas questões, dos hábitos dessas pessoas, da mentalidade dessas pessoas. E a programação neurolinguística, ela faz justamente isso. Ela é um poder enorme de comunicação e leitura para você entender, porque, cara, o pessoal confunde muito a comunicação como o que tu fala. Sendo que comunicar não é o que tu fala, é o que a outra pessoa entende a partir do que tu fala. É diferente, Perfeito. é diferente, né? Então, não adianta, porque muita gente fala fogo e a outra pessoa entende água. O que que adianta tu falar fogo e a pessoa entender água? Não adianta tu falar algo que a pessoa entenda que é fogo. E às vezes o que tu fala nem é fogo para ela entender que é fogo. Isso é a programação linguística. Então, todos esses estudos me fez ver que o mais importante conhecimento que eu preciso para alcançar a clareza e a persuasão não é convencimento, persuasão não é do mal, galera. Né? Muita gente pensa que você está persuadindo, você está fazendo mal. Não, 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 não. A persuasão é simplesmente você fazer com que a outra pessoa faça de bom grado, querendo, bacana, o que você quer que ela faça. E você tem que ter sempre um amor no coração. Então, para você entender isso, para você entender se comunicar e se persuadir, que para mim é o mais importante conhecimento da vida, é a persuasão. Porque tudo é relacionamento, Giltane, tudo é network. Tudo. A gente sempre vai trabalhar para alguém ou com alguém. Né? Sempre. Sempre. Então, você precisa se comunicar e você precisa se fazer entender. Além disso, você precisa ler a pessoa. Lembre-se que na programação neurolinguística, tá, pessoal, existe a lei de 5538.7,
que é a base da interpretação da pessoa. 55% do entendimento da pessoa está a partir do corpo, é a linguagem não verbal. 38% é a partir do perfil vocal, volume, cadência, tom. E 7% são as palavras escolhidas. Então, se tu entende sobre a linguagem não verbal, meu Deus do céu, tudo fica mais incrível na tua vida. As pessoas vão gostar mais de ti, você vai gostar mais das pessoas, vai ser. Então, você me perguntou qual é o conhecimento que te transformou e que fez tudo acontecer. Porque eu posso dizer, e quem me conhece, que me acompanha há muitos anos aí, eu sou uma figura pública aí há mais de 15 anos, sabe que tudo que eu quis na minha vida eu alcancei, tudo. Mas não é porque eu sou diferente, não. É simplesmente porque eu utilizei desses conhecimentos e dessa clareza, que é a comunicação, a programação neurolinguística, a linguagem não verbal. É isso, entendeu? E isso foi maravilhoso. E a partir desses conhecimentos humanistas, eu encontrei a espiritualidade mais profunda, apesar de eu sempre ter sido muito nessas questões espirituais, encontrei a quântica, a física quântica, e aí, quando tu junta uma coisa com outra, cara, é um superpoder. É um superpoder. Quando tu entende sobre as questões quânticas universais, certo? Que existem coisas muito além de nós, existem outras dimensões. Quando você entende sobre isso, quando você entende sobre pessoas, quando você tem a clareza do autoconhecimento, cara, você vira um super-homem. Porque é difícil alguma coisa te abalar, você fica inabalável. Você fica inabalável. E aí, simplesmente, você vai entender que não existe o perder, porque na vida ou se ganha ou se aprende. E quando você é inabalável, você jamais vai desistir. E quem não desiste, sempre ganha. Perfeito, perfeito, perfeito. E já que você é uma pessoa que gosta de comunicar e está sempre aí nessa sua trajetória, eu já vou aproveitar aqui para falar sobre Homens que Inspiram, né? Que é o meu Legal. livro, Ai, que bacana. viu? Homens que Inspiram. E eu estou no segundo projeto e já aproveito para te convidar, porque esse livro é um livro de coparticipação e eu quero fazer o próximo também de coparticipação, que é Homens com Propósito. E Que você é um homem legal. com propósito. Ai, Então, definitivamente. assim, então, convidando você, Que é um alegria. livro só homens, né? E eu quero fazer um livro com propósito, cada um tem seu capítulo e você escrever a sua história, uma história muito bonita, essa história de transformação, ou trazer algo também dentro dessa proposta de propósito, né? Homens com propósito. Aqui mesmo eu estou como um coparticipante. E nessa coparticipação eu não falei sobre a minha história, eu não falei porque vai ter um momento de live, tem certos momentos que você vai estar falando. Eu Aham. botei aqui, eu falo sobre também o autoconhecimento e falo sobre é, essa parte do despertar, que o meu título ficou O Astronauta e Seu Traje. Então, Olha, assim, que que legal, reflexão. interessante, hein? Que interessante esse teu título, cara. E futuramente vai sair um livro sozinho dele, que aqui foi só um capítulo, né? Que Ele vai legal. sair. O Astronauta e Seu Traje, né? Que aí eu falo um pouco sobre um pouco dessa nossa trajetória, os medos, as sombras, baseado em Jung, nessa situação da família, da dependência emocional para a gente realmente ser. É o que você tinha falado mais cedo. Para a gente ser, a gente precisa deixar algumas coisas para trás e dizer assim, a Claro. partir de agora, eu estou pronto a viver uma nova vida, não abandono a minha família, não abandono minha ancestralidade, não abandono meu pai nem minha mãe, mas eu quero seguir o meu caminho. Eu estou preparado a seguir um novo rumo da minha vida e para isso eu vou me permitir, para isso eu vou buscar, para isso eu vou determinar aquilo que eu preciso. E você tem a energia certa, na medida certa, a estar participando de Homens com Propósitos. Está convidado, Ai, que entendeu? legal, fico feliz demais, cara. Vai ser um grande prazer, satisfação e faz parte da minha missão. Super aceito, vai ser maravilhoso. Então, pronto, já está convidado. O nosso podcast está chegando ao final, foi essa maravilha de bate-papo e com tanta coisa, né? Mas eu vou aproveitar para deixar aqui um forte abraço, gratidão pela sua presença, pelo seu conteúdo. Foi maravilhoso. Mas eu quero que você possa deixar as suas considerações, deixar se as pessoas quiserem te encontrar, por mais que você falou que você tem seu Instagram,
Mas antes das considerações, eu queria que você pudesse fazer uma coisa. Para aquela pessoa que está hoje assim, sem saber se está viva, sem saber se está morta, para aquela pessoa que ainda está naquela condição de uma vida que é medíocre, porque ela tinha a possibilidade de ter um caminho, uma vida maravilhosa, ajudar ela mesma e outras pessoas, mas ela prefere ficar ali onde ela está. Você, com todo o seu conhecimento, o que é que você diria para elas? Para Olha, elas? Né? para elas, né? Para elas. Primeiro, eu quero que todo mundo saiba que a gente não veio do macaco. A gente veio de Deus e somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos filhos de Deus. Que nós temos a chama divina e eterna dentro da gente. Como você falou, nós somos um só. Nós somos conectados com a chama divina. Nós temos o poder de realizar tudo nessa vida. O nosso propósito aqui na vida é ser o melhor, o máximo, porque a gente é filho do cara. A gente é filho de Deus. No universo, nada, nada, nada é escasso. Entenda que para você alcançar o seu sucesso, ninguém precisa deixar de ter sucesso. O sucesso ele é abundante. A prosperidade é abundante. Nós temos o poder dentro da gente de alcançar o que a gente quiser alcançar. Porém, nós temos que ser merecedores, nós somos. Então, se você que está escutando tem uma prática que vai transformar a sua vida, 3 vezes ao dia você fala: eu sou merecedor, eu sou merecedor, eu sou merecedor, porque você é merecedor. Ação e reação. Não tenha medo, porque você está abaixo do divino. Deus não é aquele que castiga. Deus não é aquele que pune. Não existe isso se Deus quiser. Eu acho assim, quando eu escuto alguém falando, se Deus quiser, eu falo, meu amigo, tu tá vivo, ele quer. Tu acordou, ele quer. Tu tá aqui é porque ele quer. Quem tem que querer é você. Não espere o amanhã. Não espere o amanhã, porque o amanhã pode não existir. O que a gente tem é simplesmente o hoje. Então é o agora, é o agir, é ação e reação. Lembre-se, nós somos filhos de todo o Criador. A chama de vida está dentro da gente. E tudo que você quiser, você pode ter. Acredite. Coragem. Vá, faça. Você vai conseguir. Perfeito. E as considerações finais, o que é que você falaria para todos nós? Fique à Ai, vontade, se você quiser. né? Ai, cara, o que eu quero dizer, antes de mais nada, agradecer essa possibilidade de estar propagando, né, essas ideias e essas verdades, tá? A consideração final que eu aconselho é estude as 7 leis herméticas universais, estude a fundo, porque entendo, galera, ó, a lei dos homens ela é quebrada toda hora. A lei da biologia é quebrada. A lei da física quebra também. A lei da matemática quebra também. Milagres acontecem todo dia. Mas existem 7 leis que essas são imutáveis. 7 leis que não tem quem faça, elas são, que são as leis universais herméticas. Então, se você quer começar essa caminhada do autoconhecimento da transformação, você pode ler o livro Cabailon, né, de Hermes Trismegisto, os iniciados, os 3 iniciados, ou simplesmente ir lá no YouTube e colocar 7 leis universais, Lúcia Helena Galvão. Então, cara, só isso. Escuta esse vídeo, assiste esse vídeo da professora Lúcia Helena Galvão, dá uns 27 minutos, 30 minutinhos, no café da manhã tu consegue assistir, ou no almoço ali tu consegue assistir, e eu tenho, vá aberto, né, para escutar o que ela vai dizer, e escuta, cara. E se você seguir apenas esses 7 indicações, apenas isso, você já vai começar o seu caminho de autoconhecimento, de transformação. Então, se eu podia indicar aqui, a gente, claro, né, Gitana, a gente podia indicar aqui 70 livros, né? Assim, se eu começar livros, eu não paro. Então, eu nem fui para livro. Porque nada tem um poder tão forte como os livros. Os livros, para mim, são os meus maiores tesouros. Os livros, para mim, são as coisas mais incríveis que existem no mundo. É a leitura. O estudo são os livros. Mas eu sei que as pessoas não leem muito mais como antes, né? Eu sei que o cara, livro, meu Deus, pegar aquele negócio, aquele textão, né? Então vai pro YouTube, coloca lá Lúcia Helena Galvão, 7 leis herméticas e tu já vai se transformar, vai aberto. Então essas minhas considerações finais. E claro, né, deixar aqui aberto todas as minhas mídias, Marcos Montenegro. No YouTube eu tenho várias aulas profundas em relação às questões
técnicas e fotográficas e de linguagem de arte, sentimentais, tem muita coisa legal lá no YouTube também, tá? E claro, eu aconselho demais vocês irem lá no Instagram, que diariamente, tanto nos stories como no feed, eu tô colocando conteúdos assim transformadores, assim como o do Giltânio também, né? Que é muito bacana a mensagem do Giltânio no Instagram dele, nas redes sociais dele, é interessantíssimo, tá? Super aconselho que vocês vão lá também, porque com certeza em algum vídeo daqueles eu vou tocar o teu coração e você vai se transformar. Então, fica aí essas várias dicas aí finais aqui desse podcast maravilhoso. Beleza, meu amigo, muito obrigado. Para quem estiver escutando a gente, ou for escutado depois desse podcast, eu tenho uma coisa super interessante. Eu tenho um programa e tenho um método que chama ACDPI, né? E aí, como é que eu trabalho esse programa? Eu trabalho, são 10 encontros que eu faço com a pessoa, e eu trabalho autoconhecimento, o ACDPI é autoconhecimento, autodeterminação, para a pessoa seguir o processo de individuação. Aí, poxa, Jutani, que é isso? Eu não entendi. Porque assim, quando você busca o autoconhecimento, ele é uma jornada, é uma trajetória. E dentro disso, quando você se autoconhece, sabe realmente quem você é, você vai precisar se determinar. Poxa, eu sou tal coisa, eu estou me determinando. E se eu me determino, pronto, aí vai ser a maravilha, porque você vai estar pronto para seguir o seu caminho e se tornar luz. Porque quando a gente segue nosso caminho e deixa todas as amarras para trás, mesmo não abandonando família, ancestralidade, coisas que você achou interessante na sua vida, mas você precisa dizer assim, a partir daqui agora eu vou seguir. E quando a gente segue nosso próprio caminho, fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, sem o medo da aprovação dos outros, uau, muita gente vai começar a seguir porque você está fazendo uma coisa maravilhosa. E as pessoas muitas vezes precisam disso, precisam se autoconhecer, se autodeterminar para seguir sua própria vida. Então, quem estiver Exatamente. interessado, se acessar meu site, que é o www.jutâniomentor.com.br, vai estar lá embaixo, você vai achar ACDPI. E aí, conte Bacana. comigo. Ai, que legal. Espero que todo mundo vá e faça isso, porque essa transformação, esse autoconhecimento é liberdade, galera. E a liberdade, Liberdade. quem é livre, normalmente, esse cara é feliz. Então, em busca da felicidade. Pois é, Marcos. Gratidão pela sua presença mais uma vez. Eu Gratidão que às digo. pessoas que estão aqui assistindo. Gratidão. Beleza. E eu peço mais uma vez que deixe seu like, deixa lá, se inscreva no meu canal e compartilhe. A vida, lembrando que a vida é dar e receber. Então, Isso. a gente está aqui te dando com todo agrado, com todo carinho. Então, também contribua. Faça essa corrente do bem. Um forte abraço, tudo de bom para você que está nos assistindo e para você também aqui, Marcos. Até Gratidão. mais. Abração para todo mundo. Gratidão. Vamos que vamos. Luiz?